Vamos estar lendo. Assim diz então a palavra do nosso Deus. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Até aqui, meus irmãos, que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu queria fazer uma pergunta para podermos pensar um pouco sobre esse texto. Como seria viver? Como seria a sua vida em plena escuridão? Já parou para pensar? Como é bom enxergar? Como é bom você poder ver as coisas? Já parou para pensar nisso? Já agradeceu a Deus pelo dom da visão? Já parou para pensar? Ou você pode parar um momento para imaginar como seria a sua vida as manhãs, se você fosse cego, se você não pudesse ver o brilho do sol, se você não pudesse ver ali aqueles que têm família, o rosto da sua família, os seus filhos, a sua esposa. Imagine como seria ruim se você não pudesse ver o rosto de seus pais. Meus irmãos, viver dessa maneira seria algo bem diferente da vida como nós vivemos hoje, né? Seria uma vida completamente diferente, nós seríamos, pessoas diferentes. Aqui nesse texto mostra que esse homem, ele viveu assim toda a sua vida. Ele vivia em plena escuridão, ele não sabia distinguir cores, porque ele não enxergava, ele não tinha o privilégio de enxergar o rosto dos seus pais. Ele não podia ver, mas diz que a vida dele mudou, né? O texto fala da história, um relato de um milagre, quando ele encontrou com o Senhor Jesus. Na verdade, Jesus o encontra e Jesus ele faz esse milagre. Jesus restaura a visão deste homem e então ele cura, ele faz esse milagre. João chama isso de sinal. João lá no final do capítulo vai chamar isso de sinal. Vai falar que isso é mais do que um milagre. Isso é algo que aponta para a divindade de Jesus. Ele quer que a gente, ao lermos essa história, ao lermos esse relato, possamos acreditar em Jesus Cristo e acreditando que Jesus Cristo ele é Deus, possamos ter então a vida eterna. É esse o interesse e o propósito de João. Mas se você observar essa história aqui, ela tem algo a mais. Ela parece uma metáfora. Parece que ela simboliza algo, uma realidade da vida do ser humano. E que realidade é essa? Uma realidade espiritual. Aqui conta a história de um homem que era cego, mas cego fisicamente. E a Bíblia fala que o mundo também tem uma cegueira espiritual. Portanto, Jesus ele se identifica aqui como aquele que é capaz de curar não somente uma cegueira física, mas principalmente a cegueira espiritual. Nós vemos exatamente isso, mas vamos
nos ater aqui um pouco no texto. O versículo 1 e o versículo 2 relatam, então, o encontro, O encontro desse cego mendigo com Jesus. O texto ele inicia dizendo que Jesus viu aquele homem. E ver esse homem e ver que ele era cego de nascença, diz que a ideia aqui é um ver, não assim, um olhar rápido, mas traz o entendimento que Jesus estava olhando para ele há algum tempo, estava observando, estava vendo a situação daquele homem. E diz o texto que a situação dele era o quê? Ele era um homem cego. Mas não uma cegueira que ele adquiriu durante a sua vida. Aconteceu um acidente ou teve alguma doença que causou essa cegueira. Mas diz que ele nasceu com essa doença. Ele nasceu. Não houve nada que causou, mas simplesmente ao nascer ele não teve o privilégio que nós temos, que é enxergar. Então, diante daquela situação, Jesus o vê e com certeza Jesus ele olhou com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia, tanto que nós vemos todo o relato que Jesus, o interesse de Jesus ali, além de mostrar que ele é a luz do mundo, também é sanar, acabar com o sofrimento daquele homem, mudar completamente a vida dele. Mudar completamente. Ele ia viver, de fato, uma nova vida. Mas, o que nós vemos no versículo 2? O versículo 2 fala que os discípulos de Jesus também estavam ali. Também viram aquele homem que era cego de nascença. Eles estavam vendo, e ao invés de terem também um pouco de misericórdia daquele homem, compaixão, eles fazem uma pergunta meio interessante, podemos assim dizer, que traz algumas crenças por trás. Ele diz: e os seus discípulos perguntaram, mestre, eles se dirigem a Jesus como aquele que pode então dar a resposta: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Quem que pecou? Foi seus pais? Ele mesmo pecou? Será que ele nasceu e já cometeu algum pecado? Qual é a razão? Qual é a razão da sua cegueira? É isso que eles querem saber. E aqui por trás, meus irmãos, há duas crenças, podemos dizer, crenças teológicas, algo que eles pensavam e que não muda e que não mudou durante os anos. Qual que é a primeira crença? Ao perguntar isso, eles querem saber: será que a causa, ou será que tudo que acontece de ruim, muitas pessoas pensam dessa maneira, tudo que acontece de ruim, a razão é um pecado que foi cometido, um pecado específico? Será que tudo que acontece na nossa vida, a culpa é de algum pecado que nós cometemos? É mais ou menos essa crença que os discípulos eles estão tendo ao fazerem essa pergunta. E a segunda há sempre um culpado. Eles acreditam nisso. Quando acontece algo ruim, há sempre um culpado. E eles perguntaram: será que é dele ou dos seus pais? Será que aqui os seus pais transmitiram ali para ele, eles pecaram durante a sua vida algum pecado específico, e agora essa criança nasceu dessa maneira? E ela está pagando pelos pecados do seu pai? Meus irmãos, a Bíblia fala que Deus, Ele não pensa conforme esses discípulos. Deus, Ele não pensa. Jesus, Ele não pensa. Mas há muitas pessoas que pensam exatamente igual aos discípulos. Não sei se você sabe, o Espiritismo. O Espiritismo, ele traz em si uma crença. Que crença é essa? A crença do karma, ou da reencarnação. Ou seja, se durante a sua vida você cometeu muitos pecados, você vai morrer e vai reencarnar várias vezes até você então
pagar esses pecados. Ou seja, se sua vida está ruim hoje, é porque em outra vida, né? Em outra vida você fez algo de muito ruim. É assim que eles pensam. Ou seja, o mal ele tem uma causa e é um pecado específico que você cometeu. E infelizmente, até mesmo crentes, pessoas que acreditam de fato em Jesus Cristo, também pensam dessa forma. Eles acreditam que podem transmitir, às vezes, uma doença que o seu filho ele tem, ou algum acidente, ou alguma situação, a culpa é deles, porque eles viveram uma vida de pecado, e agora o filho que está pagando. É assim que muitos crentes pensam. E não só crentes, pastores também pensam dessa maneira. Tanto que, não sei se você já viu, campanhas de quebra de maldição hereditária. Há pastores que falam, se sua vida está assim, se você está com essa doença, você precisa orar, eu vou fazer uma oração de quebra de maldição. Porque seu pai, a sua mãe, seu tataravô fez algum trabalho, cometeu algum pecado, e então você está vivendo, agora você está pagando. Então agora você tem que quebrar essa maldição. E há alguns que usam até mesmo a Bíblia. Eles distorcem alguns textos bíblicos, um deles é em Êxodo. Êxodo fala, que Deus ele se revela misericordioso, amável, até 1000 gerações daquele que o ama e o obedece, mas também até a 4ª geração ele pune, ele lembra do pecado até a 4ª geração. Mas o texto não quer dizer isso. O texto não quer dizer que há uma maldição hereditária que Deus vai cobrando do filho, do neto, do bisneto. Não. O texto fala que parece que haver uma continuação em relação ao pecado, a prática e o hábito do pecado. Pensa o seguinte: se um menino, uma criança, vê o seu pai fumando, ou bebendo, ou cometendo ou tendo qualquer outro tipo de hábito ruim, o que vai acontecer com essa criança? Ele vai crescer e normalmente ele vai adquirir esses hábitos do seu pai. Às vezes é uma bebida, às vezes ele não vai achar ruim. E se ele não, no momento da sua vida, ele não fala assim, chega, basta, isso vai passar para o seu filho, para o seu neto. É apenas um exemplo. Por quê? Porque a Bíblia nos fala completamente diferente. E lá em Ezequiel, se você quiser abrir, no capítulo 18, versículo 2 até o versículo 4, fala que cada alma ela é responsável pelos seus próprios pecados. Ezequiel, capítulo 18, versículo 2 até o versículo 4. Cada alma ela é responsável por seus próprios pecados. Olha o que diz, então, a Bíblia. Que tendes vós? Vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, jamais direi este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então Deus ele não cobra pecado dos pais nos filhos. Cada um é responsável por a sua própria alma. É isso que a Bíblia ensina. E Jesus? Jesus nos fala que aquele homem, ele nasceu cego por causa de um propósito muito maior que ele não entendia, os seus pais com certeza não entendiam, conforme nós vemos no versículo 3. Nem ele pecou, nem seus pais. É isso que Jesus responde. Essa doença não tem ligação com o pecado de seus pais, nem com o próprio pecado dele, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus fala assim, doença e pecado nem sempre estão automaticamente ligadas, mas há algumas doenças
Por exemplo, um cego de nascença. Por exemplo, exatamente este homem que nunca teve o privilégio de enxergar. No caso dele, foi para a glória de Deus. Foi para a glória de Deus. Os discípulos parecem ter esquecido. Eles fazem essa pergunta: se foram os seus pais, foi ele que pecou? Parece que eles esqueceram da vida de Jó. Você sabe muito bem que Jó, ele sofreu, ele passou por muitas aflições. Os amigos de Jó falaram o que com ele? Jó, você está sofrendo? Essa enfermidade, toda essa catástrofe que aconteceu na sua vida, a culpa é pecado. Você está em pecado, Jó. Vai ler o livro de Jó, eles vão falar assim: confessa, Jó. E Jó fica assim: me fale, o que eu cometi especificamente que causou tudo isso? Jó não sabia que na verdade se tratava de algo muito maior, uma conversa entre Deus e Satanás. Deus queria provar algo, Deus tinha um propósito maior, e o propósito foi alcançado. A causa do sofrimento de Jó não era pecado. Da mesma maneira, esse cego, esse homem, a causa dele ter nascido cego, não foi pecado. Jesus disse, ele nasceu dessa maneira para glorificar a Deus. E olha o que ele diz no restante do texto, no versículo 4 e 5. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus se apresenta, então, como aquele que tem a luz. Como aquele que não só tem a luz, mas ele é a luz do mundo. Ele é responsável por clarear, e não somente por clarear, por dar vida ao mundo, aqueles que estão mortos, e clarear aqueles que estão em trevas. E aí então no versículo 6 e 7, ele narra o milagre, propriamente dito, feito pelo Senhor. Versículo 6, dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi e voltou vendo. Olha que milagre. Jesus pega aquele homem que nunca havia enxergado. Tanto que você tiver oportunidade, vai haver uma discussão entre os judeus. Vai haver uma discussão com esse homem que era cego. Porque ele é um cego de nascença. E vai haver uma discussão tamanha que vai falar, mas isso nunca foi feito. Nunca nós vimos alguém que nasceu cego ver. E aí Jesus, ele então o cura. E aí Jesus então cura de uma maneira um pouco intrigante, né? Por que ele não falou? Então veja. Ou como em outro evangelho diz que Jesus curou um surdo. E ele simplesmente falou assim, efatá, né, que abra os seus ouvidos. Por que Jesus simplesmente falou, estendeu a mão? Jesus cospe no chão, faz um pouco de lodo e aplica nos olhos daquele homem, e depois manda, vai se lavar lá no tanque de Siloé. Por que Jesus faz isso? Tem muitas interpretações. Muitos fazem desse texto aqui algo assim que você nem imagina. Mas uma possível interpretação é que, em relação ao costume da época, eu acho que essa é a mais provável. O costume da época dizia, esse dia aqui é um dia de sábado, dizia que no dia de sábado você não poderia trabalhar, poderia fazer nada, nenhum tipo de trabalho. Isso era pecado, era transgredir contra a lei de Deus. Então, os judeus, eles faziam o quê? Eles acrescentavam um pouco mais de detalhes aos mandamentos de Deus, detalhes estes que Deus não estava em nenhum momento interessado. E um desses detalhes era que no dia de sábado o judeu não poderia cuspir na terra, porque era um tipo de trabalho. Então Jesus, ele faz isso, parece que para fomentar um pouco daqueles judeus, né, para mostrar para eles algo. Olha só, eu cuspi no chão. Eu
Eu fiz uma obra. Será que eu estou pecando? Será que eu estou transgredindo a lei de Deus? Será que é pecado eu curar no sábado? Porque toda a discussão será essa: Jesus curar. Eles não estão em nenhum momento interessados se aquele homem era cego, se agora está vendo que Deus fez essa obra maravilhosa na vida dele. Eles querem saber por que curou no sábado. Eles não queriam que Jesus curasse no sábado, porque para eles era uma forma de trabalho. Mas diz que um milagre aconteceu. O homem foi obediente. Ele foi e se lavou lá no tanque de Siloé, e parece que tem alguma coincidência, que quer dizer enviado. Jesus o enviou para aquele local, ele foi, lavou-se, então voltou vendo. Imagine, qual foi a sensação daquele homem? Nunca ter enxergado a luz do sol, nunca ter enxergado como esse mundo é belo, é colorido. Passou a vida inteira em trevas, em plena escuridão, e agora ele consegue enxergar. Jesus mudou completamente a sua vida. Ele não podia ter uma família, seus pais provavelmente em algum momento o abandonou. Ele não podia ter filhos, porque como que cuidaria desses filhos? Como que ele trabalharia? E Jesus então traz essa dignidade para ele, traz a visão, e nós vemos que Jesus faz um pouco além. Por quê? Porque depois os fariseus vão começar a interrogá-los. Vai interrogá-los por que eles? Porque vão chamar o pai e a mãe para terem certeza que de fato ele era cego de nascença. Porque não, cego de nascença não tem possibilidade de enxergar. Isso é impossível. Então chama o pai, chama aquele menino, chama aquele homem e pergunta: você realmente era cego? Ele curou realmente você? Ele fala: sim, ele me curou, mas não pode, ele está transgredindo a lei de Deus. Um homem pecador não pode dar visão aos cegos. E diz que os fariseus ali naquele momento, eles ficam relutando contra o milagre. Não é possível acontecer esse milagre, não é possível, nós não acreditamos. Você está mentindo, você está de alguma maneira tentando nos enganar. E aí ele fala: diga a verdade diante de Deus, lá no versículo 24. Nós sabemos que esse homem é pecador. E ele responde: ser pecador? Eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. E diz que ele não somente vai ver fisicamente, mas a cegueira dele é desfeita espiritualmente também. Versículo 35 até o 41, Jesus então fica sabendo que aquele homem ele é excomungado, ele é expulso da sua religião, os judeus o expulsam, diz que ele é pecador, que ele está falando muitas mentiras, que não está dando glória a Deus. E aí Jesus faz esse desafio para ele: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor? Versículo 36, para que eu creia nele. Jesus lhe disse: você já o tem visto, agora você já está vendo, é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Ele creu e adorou. Você lembra, que judeu ele não adora outros deuses. Para judeu, somente Yahvé. Isso está na lei. Eles são estritamente severos nesse ponto. Eles não adoram outros deuses. Mas aquele homem, ele entendeu que Jesus não era apenas um homem comum. Jesus, de fato, é aquele que falou: eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que fala, as coisas acontecem. Eu sou o Deus encarnado. E ele adora a Jesus. Ele adora a Jesus. Jesus fala: eu vim ao mundo para que aqueles que não veem possam ver, e aqueles que de fato veem se tornem cegos.
Parece que tinha outras pessoas ali naquele momento. Diz que estava ali alguns dos fariseus e perguntaram para Jesus: nós que somos cegos? Não, nós sabemos, nós somos pessoas zelosas, somos pessoas religiosas, nós não somos cegos. E Jesus falou assim: se vocês fossem cegos, não teria pecado algum, mas por que agora dizem, não vemos, o pecado de vocês permanece. Jesus, ele declara ser aquele que pode verdadeiramente dar a luz verdadeira aos seres humanos. E, meus irmãos, nós podemos tirar algumas lições desse texto, dessa história para a nossa vida. A primeira lição que nós podemos tirar para a nossa vida é a respeito do sofrimento. Nós vemos aqui uma situação de sofrimento. Nós também passamos por sofrimento. E quando nós passamos por sofrimento, qual é o nosso maior questionamento? Por quê? Por que eu estou gripado? Por que eu adquiri essa doença? Por que as coisas não estão dando certo na minha vida? Qual é a razão? E quando mais religiosos nós somos, nós começamos a buscar, não, mas por quê? Qual é a razão? Qual é a razão disso? Qual é a razão do meu sofrimento? E nós nos esquecemos de Jó, nós nos esquecemos que Deus, Ele tem propósitos. Ele tem propósitos. Às vezes acontece coisas na nossa vida que nós nos perguntamos, por quê? Por que, Deus? Qual é a razão? Será que eu cometi algum pecado e agora eu estou pagando? Esquecemos que Deus tem um propósito para todas as coisas. Nós nos esquecemos. Então, diante disso, meus irmãos, há um apelo aqui para a soberania de Deus, que é a segunda lição. Nós devemos confiar que Deus, Ele é soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas. E há momentos que Deus usa o quê? Adversidades para manifestar a sua glória. Ele usa as adversidades para manifestar a sua glória. E agora, sabendo disso, há um desafio para nós. Diante das adversidades, como que você vai se comportar? Você vai murmurar? Você vai reclamar? Você vai ficar se questionando? Você vai tentar procurar resposta onde não tem? Você vai fazer igual o discípulo? Será quem que pecou? Será que minha mãe pecou? Será que meu pai? Isso é culpa de quem? Ou você vai confiar na providência de Deus? Você vai confiar que Deus, Ele permite algumas coisas na nossa vida. Ele permite algum sofrimento, alguma doença. Nós não sabemos às vezes por quê. Às vezes nós ficamos igual Jó. Por quê? Jó também questiona Deus. Por que eu estou passando por tanto sofrimento? Qual que é o meu pecado? Às vezes nós nos questionamos, mas esse texto nos mostra que esse questionamento, muitas das vezes, não tem nenhum fundamento. Devemos confiar plenamente na soberania de Deus. Ele está controlando as coisas, está guiando. E a Bíblia fala que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus fiel, Ele cuida da gente. Ele faz com que as coisas ruins da nossa vida se transformem em coisas boas. Ele faz isso, Ele fez isso na vida de José, Ele fez isso na vida de vários outros homens e mulheres de Deus. Nós devemos confiar e ter esperança, não nas circunstâncias, mas em Deus. Mas há uma terceira aplicação, e ela é bem espiritual. Fala dessa cegueira espiritual. A cegueira daquele homem era de fato terrível. Escuridão, vida em plena escuridão, toda a sua vida. Nunca tem enxergado um raio do sol, nenhum vulto ele viu. No entanto, meus irmãos, conforme eu disse no início, a Bíblia fala que há, conforme nós vemos na vida e na conversa daqueles fariseus, uma cegueira que é muito pior que a cegueira espiritual. Com certeza seria terrível para a gente nunca enxergar, ou mesmo depois, hoje, chegou um momento da nossa vida nunca mais enxergarmos.
Mas há uma cegueira muito pior, que é a cegueira espiritual. E ela não pode ser em nenhum momento comparada à cegueira física. E a Bíblia ensina que tem um ser maligno, que ele cega as pessoas. Ele causa essa cegueira nas pessoas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, versículo 6 até o 6, fala que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, das pessoas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 até o 6, que diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto ou escondido, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, das pessoas que não servem a Deus, né? Para quê? Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui nós vemos uma ação demoníaca nas pessoas. É isso que Paulo está dizendo. E essa ação demoníaca cega de tal maneira que as pessoas não conseguem entender coisas simples. O Evangelho. O Evangelho é simples. E as pessoas não conseguem entender. E não conseguem também reconhecer Cristo. Não conseguem, porque estão cegos espiritualmente. Eles estão cegos. Quando falamos do Evangelho para uma pessoa, é como se estivéssemos apontando uma lanterna enorme em seu rosto. E eles não fazem nem assim. Não. Eles não conseguem enxergar, nem mesmo se fosse um holofote. Não conseguem enxergar Jesus. Não conseguem enxergar. Todas as pessoas, meus irmãos, nascem dessa maneira. Eu e você, nós nascemos dessa maneira. Incapazes de reconhecer as verdades espirituais, incapazes de conhecer Jesus Cristo, de crer que Ele é o Filho de Deus. E o que nós precisávamos? O que aconteceu conosco? Uma transformação interior. Jesus teve que nos curar da nossa cegueira. Ele faz isso por meio do Espírito Santo. Jesus teve que vir nos dar visão novamente para podermos ver as maravilhas de Deus e reconhecer Jesus. E aí, claro, eu não estou falando de visão física. Não estou falando que Jesus agora vai aparecer para a gente, não. Estou falando que Jesus Cristo, Ele nos iluminou de tal maneira que conseguimos entender verdades bíblicas. Conseguimos entender que nós estávamos cegos, perdidos. Precisávamos dessa restauração e Ele fez isso na nossa vida. É isso que as pessoas precisam. Precisam receber essa transformação interior em seu coração. Eles precisam ser iluminados pelo Espírito Santo. Eles precisam receber os ensinos de Cristo, o Evangelho. Eles precisam reconhecer, ver, receber essa capacidade de ver Jesus Cristo como Salvador, como Messias. E nós recebemos isso. Nós recebemos essa capacidade de enxergarmos Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo, Ele é o meu Salvador.
Nós recebemos isso. Mas recebemos porque o Espírito Santo agiu na nossa vida. Foi uma ação passiva. A ação ativa foi de Deus. Nós não fizemos nada porque não sabíamos nem que caminho estávamos tomando. Mas Ele, por graça e por misericórdia, nos tirou das trevas espirituais. Eu creio que se cada um que contasse o seu testemunho, poderia falar: eu andava nesse caminho, eu andava desse jeito, estava cego, cega espiritualmente. Mas um dia eu entendi o que a Bíblia fala, eu entendi o Evangelho, eu entendi. Isso é para todos, isso é até mesmo para os nossos filhos que nascem, às vezes vendo as coisas maravilhosas que é a igreja, louvando a Deus, adorando, ouvindo as pregações, ouvindo as leituras bíblicas, as histórias bíblicas. Eles também nascem cegos espiritualmente. Então nós, como pais, devemos orar para que Deus possa retirar toda cegueira espiritual dos nossos filhos. Devemos orar por eles